Damos graças a Deus por esta noite tão especial em nossa igreja. Além da cerimônia do culto de ceia do Senhor, temos hoje a satisfação de comemorar o encerramento de 49 anos da obra missionária de nossa igreja, e que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, o nosso pastor, o santo ministério da igreja, todos os companheiros, irmãos e irmãs que estão envolvidos na obra de Deus, principalmente na obra missionária da evangelização. Eu quero ler como meditação neste culto especial de encerramento de missões, capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 12, está dito assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amados, a igreja primitiva do primeiro século era uma igreja em movimento de adoração e de evangelização. Desde o nascimento da igreja de Jesus, que a igreja se permitiu se envolver nesse movimento da evangelização. Nós tivemos, em um período próximo a este do qual vivemos, uma mudança de pensamento, de paradigma em relação à obra missionária. Em 1974, na cidade de Lausanne, um grupo de homens e mulheres de várias denominações, inclusive a nossa estava lá, Assembleia de Deus, se reuniram para pensar sobre a obra missionária. E nesses dias de congresso, de reflexão, havia um pensamento de que a missão era da igreja apenas e que a igreja convidava Jesus para a sua missão. Em Lausanne houve uma mudança e o pensamento foi que a missão é de Deus e é Deus que convida a igreja para a sua missão. E hoje nós somos, pela graça de Deus, essa agência de evangelização, de levar a boa semente, de se gastar e se permitir gastar. Hoje nós estamos desfrutando de uma condição especial, gloriosa, como disse o nosso pastor, nesse magnífico templo, extraordinário templo. Mas não foi assim na vida dos pioneiros que lançaram as primeiras sementes, que se doaram com as suas famílias, uma igreja que inicialmente de poucos recursos, mas até onde eu sei, e evidentemente que não sei demais, mas na igreja de Abreu Lima nunca faltou homens e mulheres dedicados, que se doaram com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, com um coração voluntário para fazer a obra de Deus, sem pensar em projeção pessoal, sem pensar no conforto pessoal, sem pensar nas coisas efêmeras, das coisas daqui, mas se lançaram nas mãos de Deus. Conta-se a história de um homem que o Senhor disse: eu quero algo de ti. E ele tinha um relógio bonito e colocou na salva no culto de missão. E o Senhor disse: mas não é o relógio que eu quero. Tirou o dinheiro do bolso que tinha e deitou na salva, e o Senhor disse: não é o seu dinheiro que eu quero. Então, já dei o meu relógio que é caro, já entreguei o dinheiro que tinha, o que o Senhor quer de mim? Eu quero você aí dentro. Eu não quero o que você tem, eu quero você. Deus fez isso com esta igreja. Deus chamou Abreu Lima.
dentre muitas igrejas, muitos povos, escolheu esse pedaço de chão no estado de Pernambuco, no país do Brasil, para dessa igreja levantar homens, mulheres, gente que fala o nosso português e gente que não conhece a nossa língua, mas conhece a língua do Evangelho, conhece a língua da missão, conhece a língua da dor das almas que perecem sem Jesus. Nos deu pastores com um coração incendiado por missões. Foi assim com o pastor Isaac, que tive a oportunidade de conhecê-lo perto. E tenho visto que é assim na vida do pastor Roberto, que ama, que é apaixonado por missões. Isso todo mundo já percebeu. A nossa igreja tem esse ditame, esse disto de se envolver na obra de Deus, com chuva, com sol, entregando o melhor de si, os melhores anos da sua vida. Temos obreiros jovens no sertão, obreiros jovens no interior do estado, fazendo a obra de Deus. Temos obreiros jovens no campo de missão. Esses irmãos e irmãs poderiam dizer: eu quero é fazer medicina, eu queria fazer direito, eu queria fazer engenharia, ou coisa outra, mas talvez abriram mão de um projeto pessoal, de um conforto pessoal e familiar, de uma ambiência mais tranquila, para dizer: eu faço exatamente aquilo que está no coração de Deus para fazer. Eu estou nas mãos de Deus, para viver ou para morrer nas mãos de Deus, para comer ou para passar privações nas mãos de Deus, para sorrir ou para ter tristeza nas mãos de Deus, diante de portas fechadas ou abertas nas mãos de Deus. Então, essa é a minha confissão, esse é o meu pensamento sobre a minha igreja que nasci e amo. E sei que essa igreja tem um envolvimento extraordinário com missão. O texto que lemos, olhe por favor para ele, rapidamente. Ele mostra a igreja vivendo um momento estranho, porque nós nascemos em uma cultura que as pessoas que fazem o mal, essas pessoas são penalizadas. Paulo diz sobre isso. Se você teme a Deus e as autoridades, não se preocupe, porque você será bem quisto, bem-vindo entre as pessoas. Mas aqui é diferente. Aqui a igreja está fazendo o bem e está recebendo o mal. Aqui a igreja está no banco do tribunal. Perceba que no capítulo 4 e no versículo 1, tem 3 classes de pessoas que se permitem ser oposição à igreja na obra missionária. Primeiro, os sacerdotes do templo. Depois, o capitão do templo. E em terceiro lugar, os sacerdotes do templo. Os saduceus do templo. Então aqui a gente tem a religião contra a igreja que faz a obra missionária. Esses sacerdotes aqui representam o ministério sacerdotal apático e frio de Israel, que não estava vivendo os seus melhores momentos, não estava vivendo aqueles momentos de Samuel, quando estava diante da arca de Deus, da lâmpada de Deus. Não era esse momento. O momento aqui era de apatia, de frieza, de distanciamento, um momento fora daquilo que Deus havia estabelecido para a igreja. E é evidente, se a igreja se envolve com a obra missionária, se a igreja se envolve com a obra da evangelização, se a igreja se envolve com o altar, incomoda a vida daquele que está fora do altar. Quando a igreja se envolve com a santidade, incomoda aquele que está fora da santidade. Quando a igreja se envolve com as coisas de Deus, incomoda muito aqueles que estão longe das coisas de Deus. Agora, sacerdote que tem nome de religioso, sacerdote que tem nome de fazer o bem, sacerdote que era para vestir roupa sacerdotal e fazer o trabalho espiritual e ministerial, mas não está fazendo, está perseguindo quem Deus escolheu para fazer o trabalho. É duro pensar nisso,
Mas isso faz parte da igreja que faz a obra missionária. Sempre vai ter gente lutando contra quem faz a obra missionária. Mesmo sendo religioso, com cara de religioso, com roupa de religioso, com discurso de religioso, mas contra o altar de Deus, contra a igreja de Deus. Mas Jesus chegou em Cesareia de Filipos, uma terra pagã, uma terra que não tinha muito conhecimento do judaísmo, e disse: e vocês, o que podem dizer sobre as pessoas que falam sobre mim? E eles disseram: olha, quando as pessoas te vêm chorando, dizem é Jeremias. Quando as pessoas te vêm assim enérgico para trazer o culto, a renovação, te chamam de Elias, ou um dos profetas ressuscitados. E Jesus disse: e vocês? Aqui tem a opinião das pessoas, essas pessoas que estão fora do altar, que são religiosas, mas estão fora da comunhão. São religiosas, mas estão fora da mesa do Senhor. Que só tem a cara de religioso, mas o coração está vazio. É melhor que não tivesse cara de religioso, era melhor que não tivesse cara de sacerdote, era melhor que não tivesse éfode, tumim, urim, mas que o coração fosse incendiado pela comunhão do Espírito. Porque o que chama a atenção de Jesus não é cara. O que chama a atenção de Jesus não é fisionomia, não é o que está por fora. Ele disse, foi ele quem disse: Samuel, 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 Samuel. Dê um jeito, Samuel. Dê um jeito de esconder o azeite, porque você acabou de dizer uma coisa que não está de acordo comigo. Você disse: diante de mim está o ungido do Senhor. Não está, Samuel. Está diante de você, porque você vê o que o olho vê. Você vê o que o olho alcança. Dê um jeito de esconder o azeite e pergunte ao pai da família se ainda tem alguém. E Deus está perguntando nesta ceia: ainda tem alguém? Pergunto para a sua irmãzinha: será que tem ainda alguém? Será que tem alguém? Será que tem alguém que Deus pode contar? Os inimigos da obra de Deus. Inimigos da obra de Deus. Inimigos da obra de Deus. Irmãos amados, jovens, quero falar para vocês, talvez da minha idade, porque os acima da minha idade já escaparam, são os nossos pais, mas os da minha idade, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus continua surpreendendo. Ninguém marca relógio com ele. Ninguém sabe como é que ele vai fazer, e quando vai fazer, e com quem vai fazer. Está todo mundo junto, está todo mundo cantando, está todo mundo evangelizando, e ele está de olho em alguém que você nem pensa. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus não vai ficar sem testemunha jamais. Quando tudo parecer perdido, não tem condição, o recurso vai aparecer. Vai aparecer a família. Vai subir como um renovo de uma terra seca. Vai arrebentar a terra, pá, vai aparecer. Mas é você que a gente nunca viu toda a vida aqui. Mas ninguém imaginou exatamente. Jesus ainda surpreende. Jesus é demais. Glória a Deus. Olha, homens e mulheres, bendito o ventre que gerou esses homens e mulheres.
É possível que muitos destes amados gostariam de estar hoje aqui na ceia. Culto cheio, casa grande, orquestra. O pastor presidente aqui com o santo ministério. E o Senhor disse, não, vou levar você para outro lugar. Lá ainda não tem orquestra. Lá ainda não tem um templo desse. Missionário é uma coisa extraordinária. Então, que Deus abençoe estas famílias. Que Deus abençoe estas famílias. Você pode levantar a sua mão e abençoar as famílias dos missionários que estão fora. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que deu a essa igreja homens e mulheres voluntários para a obra. Aleluia. E esses homens estão contra a igreja. Termino, meu pastor, agora. Estão contra a igreja. Jesus, em sua palavra, mandou a igreja ir. A igreja não pode ficar envolvida em si mesma, como um fim em si mesmo, não pode, a igreja precisa sair. Atos 1:8 é resposta de uma situação difícil, porque os discípulos ficaram dizendo, e o reino vai ser como? Quem vai ficar no reino? Quem vai ser e como vai ser? Aí Jesus disse assim, essas coisas não competem a vocês. Vocês estão se preocupando com uma coisa que não é de competência de vocês. Ora, se não é competência da gente ficar pensando nessas coisas, qual é a nossa competência? Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Até que do alto. E o capítulo 1, o versículo 7 diz. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos. Tempo é questão de soberania de Deus. O tempo é de Deus. Não vos compete conhecer as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer entrar numa seara que não é da sua competência. Quer saber uma coisa que você não precisa saber. Então, se agora eu sou salvo, cheio da graça de Deus, qual será a minha competência? Agora eu digo, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Diga comigo, a obra de Deus se faz no poder de Deus. Ninguém faz a obra por inlação, arrepio. Não faz. Não faz por carona, não faz. Não faz porque acha bonito, não faz. Não faz porque o outro faz, não faz. Só faz a obra de Deus se for no poder de Deus. Porque a única coisa que Satanás respeita é o poder de Deus. Jesus disse, as portas do inferno, as portas da morte. Você é Pedro, pedra pequena, mas não foi você que revelou, não se auto-revelou, foi o Pai. Porque eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena. Mas eu que sou a rocha, Pedro, edificarei a minha igreja. Irmãos, faz pouco tempo que lutaram, fizeram o que era possível fazer. E a igreja está aqui viva. Não tem culto, não pode, fecha e abre, e distanciamento, e aquela agonia e tal, e não pode, e a igreja foi, e foi. Está todo mundo de novo na igreja dando glória a Deus. Igreja. Eu estou falando de uma igreja em movimento. Atos dos Apóstolos é uma igreja que ninguém consegue deter. Olha, em 46 não tinha uma igreja no Império. Não tinha uma igreja no Império. Em 56 depois de Cristo, todo o Império, 10 anos depois, estava dominado pelo Evangelho.
Em 62, prenderam o homem, o maior bandeirante da igreja, Paulo. Disseram assim: prende, que isso aí é briga de judeu, é briga de crente, é briga de religioso. Prende, que isso não vai dar em nada. 62. Aí Paulo disse: Senhor, eu sei que eu não posso morrer agora porque não está na hora. Então, use a igreja para orar por mim, para que eu saia da cadeia. Eu preciso fazer a tua obra. Paulo saiu, chegou e disse: Timóteo, fica aqui em Éfeso. Tito, vamos lá para o mar Mediterrâneo, vamos para Creta. Colocou. Quando Paulo fez isso, em 65, Nero deu a doideira e incendiou Roma. E Paulo abrindo, batizando, pregando, evangelizando, a igreja crescendo. 67, o imperador disse assim: não fui eu que fiz nada, foi a igreja. Tem que pegar o líder dos incendiários de Roma. Quem é? Paulo. 67, ele está preso. E ele diz: Timóteo, não se envergonhe, nem do evangelho, nem das minhas prisões. Sabe por quê, Timóteo? Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todos da Ásia me abandonaram. Ei, Camácia. Um foi para Dalmácia, Clemente foi para Tessalônica, Tito está em Creta. Só quem está comigo é o médico Lucas para cuidar das minhas feridas. Todo mundo me deixou. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas de repente eu tenho que dizer uma coisa: o Senhor esteve comigo, me fortaleceu. Sabe o que é fortalecer? É injeção nos ossos, é injeção na alma, é injeção no corpo, é injeção na fé. Deus está dizendo para você hoje aqui: receba força, vá mais à frente, tem alguma coisa ainda para fazer. Não vai morrer, não vai morrer agora, não vai morrer agora, não vai morrer agora, não vai morrer agora, não vai morrer agora. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br
Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.